Pessoal, aqui é a professora Mari Dalva. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre classificação de sistemas lineares, com você, que é aluno do segundo ano do ensino médio. Então, minha gente, vocês começaram esta unidade de sistemas lineares classificando o que é um sistema linear, que o sistema linear é um conjunto de equações lineares. Opa, o que são equações lineares? São equações cujos coeficientes das variáveis são números reais, as variáveis x, y, z, ou só x e y, as variáveis do sistema estão na primeira potência, e a igualdade aqui, ó, depois da igualdade eu sempre tenho um termo independente. Então, esse é um exemplo de um sistema linear que possui 3 equações. Temos também um exemplo de um sistema linear que possui 2 equações, que é esse aqui, 2 equações e 2 variáveis. Vocês aprenderam a fazer resolução desses sistemas e hoje nós vamos comentar sobre a classificação. Como eu posso classificar um sistema linear? Observe comigo. Eu posso classificar um sistema linear como possível ou impossível. Se ele for possível, então ele pode ser possível e determinado ou possível e indeterminado. Caso ele seja um sistema possível e determinado, ele admite apenas uma solução. Se ele for possível e indeterminado, ele admite infinitas soluções. Olha só, minha gente, e se o sistema for impossível, SI, então, ele não admite soluções. Vamos colocar isso em prática utilizando uma atividade que você vai encontrar aí na página 42 da sua apostila, e nesse exercício número 2, ele pede para a gente considerar esse sistema, x mais 3y igual a A, e 2x mais by igual a 4. E ele pede assim para a gente, ó, que é para a gente determinar quando esse sistema tem uma única solução, quando ele tem infinitas soluções, quando ele não possui soluções, de acordo com os valores de A e B. Então, para dizer quem é o A e quem é o B, para que ele seja um sistema, letra A, possível e determinado, uma só solução. Letra B, possível e indeterminado, ou seja, infinitas possibilidades. Ou então, um sistema impossível. Vamos começar pensando no nosso sistema aí bonitinho, e ele é assim, x mais 3y igual a A, 2x mais by igual a B. Observe, eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e eu vou multiplicar essa equação inteirinha por menos 2. Observe, ó, vai ficar menos 2x, menos 2 vezes 3y, menos 6y, menos 2 vezes A, menos 2A. Segunda equação, estou copiando igualzinho. Agora, observem comigo que eu vou manter essa primeira equação e na segunda eu vou colocar o resultado da soma da primeira linha com a segunda linha. Observem, menos 2x com mais 2x zerou o x, não tem x. Menos 6y com mais by, ó, menos 6 mais b, tudinho y, então coloquei entre parênteses. Menos 2a mais 4. Esse sistema, ele está escalonado, porque observe, então, que a gente tem uma equação que tem só a variável y, uma só variável, e a outra com as duas variáveis. Quando a gente vai classificar por escalonamento, a primeira coisa que eu vou pensar é deixar uma equação com uma só variável. É com essa equação que a gente vai trabalhar. Acompanhe comigo. Olha na letra A. Eu quero que ele seja um sistema possível e determinado. SPD, portanto. Para que ele seja possível e determinado, aquela equaçãozinha que a gente ficou ali, ó, eu coloquei ela aqui embaixo para você. Observe que o coeficiente da variável y, ele não pode zerar. Então, veja comigo, ó, o menos 6 mais b tem que ficar diferente de zero. Sendo assim, o meu b tem que ser 6. E o A, Mari? Qualquer A que pertença aos reais, está tudo de acordo. Para que ele seja possível e determinado, vamos lá comigo, só não pode zerar o coeficiente da variável que eu tenho aqui. Então, o coeficiente de y tem que ser diferente de zero. Observe agora, na letra B, que ele tem um sistema possível e indeterminado. Você vai gravar isso que eu coloquei aqui de vermelho para você, ó. Isso aqui é uma verdade, veja, 0 igual a 0. Quando eu vou classificar por escalonamento, então o meu sistema linear tem essa equação, que é essa segunda equação que a gente tem aqui, e é com ela, quando eu tenho uma única variável, que eu vou me preocupar. Ou seja, eu quero que fique 0 nesse primeiro membro da equação, e eu quero que fique 0 do outro lado também.
Pronto, gente, eu vou fazer o coeficiente do y virar zero e o que está do outro lado da igualdade também ser zero, ou seja, o termo independente zerar também. Veja comigo, ó, se eu quero que menos 6 mais b seja zero, então o b é 6. Se eu quero que menos 2a mais 4 seja zero, então o nosso a vale 2. E assim o nosso sistema é um sistema possível e indeterminado quando b for 6 e quando a for 2. Vamos testar? Olha só comigo. Menos 6 mais 6 deu 0. 0 vezes y deu 0. Opa, ficou 0 aqui. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 4 deu 0. Ficou 0 no termo independente também. 0 igual a 0 é uma verdade, sistema possível e indeterminado. Vamos agora, olha comigo, a nossa letra C, a terceira. Na letra C, ele pergunta para a gente, quando que o sistema é impossível? Grava comigo agora. Quando ele é indeterminado, eu tenho que pensar no 0 igual a 0. Quando eu quero que ele seja impossível, eu tenho que pensar assim, ó. Aqui do primeiro membro, onde eu tenho a variável 0. No segundo membro, onde eu não tenho a variável, qualquer número que seja diferente de 0. Então, vou copiar novamente aquela equaçãozinha que foi escalonada, que está bonitinha lá no nosso sisteminha, com uma só variável, e vou pensar. O coeficiente, o carinha que acompanha o y, tem que zerar, olha ali o que eu escrevi para você. E o que está do outro lado tem que ser um número diferente de 0. Então, veja comigo, eu vou fazer o que eu escrevi lá em cima, numa escrita matemática. Menos 6 mais b valendo 0, e menos 2a mais 4, diferente de 0. Sendo assim, gente, olha, o b é 6 e o a tem que ser diferente de 2. Veja, meus amores, quando eu vou classificar os sistemas, basta eu pensar que, por escalonamento, eu devo deixar uma equação com uma única variável. Se eu quero que seja possível e determinado, o coeficiente da variável não pode zerar. Possível e indeterminado, zera os dois membros, zera o coeficiente da variável, zera o termo independente. Quando eu quero que ele seja impossível, zera o coeficiente da variável e não zera o termo independente. Por que, Mari? Porque se eu colocar 0 aqui, veja só, menos 6 mais 6 dá 0. 0 vezes y dá 0. Perfeito. Se o a não for 2, o a não é 2, o a é 1, então. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 4 deu 2, então eu tenho 0 igual a 2. 0 igual a 2 é uma falsidade, isso não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, esse sistema não tem um valor que satisfaz as duas equações. E é isso. Vamos lá estudar com afinco, fazer as atividades propostas nas classificações dos sistemas. Um abraço grande, beijo!